de Hebreus 9:14. Esse é o primeiro lado. O lado do santo, do imaculado, do puro, aquele que é e sempre, eternamente foi absolutamente sem pecado. Agora existe o outro lado, aquele que se tornou, aquilo que ele se tornou no nosso lugar. Preste bastante atenção. Primeiro, aquilo que ele eternamente sempre foi. Segundo, aquilo que ele se tornou no nosso lugar. Observe bem. Aos dois lados. Está... Ele sempre foi perfeição, puro, e o que ele se tornou em nosso lugar. 53 e o versículo 5. Você pode até só me acompanhar aqui, vou ler rapidamente. Isaías 53, 5 diz: o castigo, pega essa palavra, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Coloca essa frase, que nos traz a paz, em parênteses. O castigo estava sobre ele. Observe bem, coloque entre parênteses, que nos traz a paz. Então vamos dizer assim: o castigo estava sobre ele. Essa é uma maneira que eu quero levá-los a ler a palavra de Deus. Não faz nenhum sentido, irmãs. Nós estamos aqui nesta mesa, cantando isso não passar de uma experiência meramente religiosa, mais um culto, mais uma reunião. Nosso Senhor não é uma reunião para nós. Ele é mais do que uma reunião. Nosso Senhor é o tudo que nós temos. Nós estaríamos completamente desintegrados e infelizes, sem nenhuma paz, caminhando a passos largos para o inferno. Mas o castigo que era sobre nós estava sobre ele. Esse é o outro lado que você precisa ver. Gálatas capítulo 13, versículo 13, diz algo muito, diz que ele se fez maldição no nosso lugar. Junte esses dois textos. É o outro lado da cruz. Primeiro era aquilo que ele sempre eternamente foi. Agora, o que ele se tornou, aquilo que ele assumiu o nosso castigo. Ele assumiu as nossas transgressões. Ele assumiu as nossas maldições. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou um maldito no nosso lugar. Meus irmãos, irmãs, às vezes a sensação que tenho é que muitos de nós não percebemos nada disso. Às vezes a sensação que temos que a nossa espiritualidade, a nossa devoção, o nosso amor, o nosso culto, ele depende só dessas horas que nós estamos aqui. E não é a nossa vida, não é a nossa prática de vida, não é o nosso viver. Não é tão difícil dizer que... Entendeu? O religioso entende que esse momento é o momento. Mas, na verdade, Jesus Cristo é o nosso viver. Ou seja, são todos os momentos. Essa é a diferença da cabeça do religioso, que vai na denominada igreja, uma denominada denominação, um certo local, e não entende que a igreja de Cristo é orgânica, é espiritual, é o corpo de Cristo, e está naquele que, ou naqueles que nasceram de novo, e é todo momento, é 24 horas, Cristo em nós. Isso é uma vida espiritual. Cristo é minha vida. Difícil é você dizer, Cristo é o meu viver. Não, Cristo é o nosso viver. Quem é filho de Deus, quem é verdadeiro irmão de Cristo, quem morreu naquela cruz com Cristo e ressuscitou com Cristo espiritualmente, tem Cristo como seu viver. Um certo dia, ou em alguns momentos, eu me pergunto,
se Cristo tivesse aqui, o que ele faria? E vem a resposta. Porque é isso mesmo. Não é eu, é o que Cristo faria. Eu, filho de Deus, tenho que resplandecer Cristo. Portanto, eu tenho que fazer o que ele faria. O que ele faria através de mim. Aí eu tenho que fazer. Aí que está a relação com a Trindade, que é o Espírito Santo, que habita o coração, por isso que tem um termo de habitar. Se habita, e está sempre junto no meu coração. E aí o que Cristo faria? Porque o Espírito Santo nos leva a ser cristocêntrico. E essa é a imagem e semelhança que nós vamos desenvolvendo diariamente, todo momento, com o nosso mover da mente, do caráter e da conduta. Porque Cristo é minha vida é o aspecto objetivo. Cristo é o meu viver, é o aspecto subjetivo. Esse é um ponto importante. Eu quero levar você a ver justamente isso. O castigo estava sobre ele. A maldição estava sobre ele. Mas ele merecia o castigo? Não, eu mereci. Você merecia. Todas as maldições que eram endereçadas a nós, por causa da nossa própria natureza caída. Nós nascemos com uma constituição de uma natureza caída, filhos daí, nosso destino no inferno, porque era isso que merecíamos. Posso, irmãos, deixar de lembrar vocês daquele magnífico texto que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 4. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Olhe bem, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos em delitos e pecados. Ele não nos deu vida quando nós estávamos perdoados. Ele nos deu vida quando nós estávamos em delitos e pecados. Observe, isso é muito sério. Cristo não conheceu o pecado. Ele não conheceu o pecado. O pecado, a sua natureza santa. Mas o que foi que Cristo conheceu? Ele conheceu as consequências dos nossos pecados. Reflita sobre isso. Ele conheceu as consequências dos nossos pecados. Ele conheceu as consequências do meu pecado, do teu pecado. Ele não conheceu o pecado, mas ele conheceu as consequências dos nossos pecados. Não só isso. Ele conheceu a ira de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas ele conheceu a ira de Deus sobre os nossos pecados. Ele conheceu a ira da justiça implacável, da justiça de Deus, sua justiça implacável. Ele conheceu. E ele experimentou. Você e eu não. Ele não, mas ele o peso do pecado. O desprezo que é provocado, o abandono causado pelo pecado, tudo isso ele experimentou. Eu e você conheceremos, eu e você iremos experimentar as consequências dos nossos pecados, segundo a justiça de Deus. Irmãos, eu digo para vocês com toda a reverência que há no meu coração pela pessoa do nosso Senhor, nunca, jamais iremos conhecer as consequências dos nossos pecados, porque o meu Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, experimentou todas as consequências dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Você conhece a ira de Deus? Você vai experimentar, ou nós vamos experimentar, a ira de Deus, a sua implacável ira. Nós iremos nunca, jamais. E por quê? Porque o Senhor Jesus experimentou a implacável ira de Deus na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar. Você sabe o que é o desprezo? O que é o abandono? No sentido eterno da palavra.
Você sabe o que é